Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. E faremos a leitura a partir do verso 10 ao verso 17. A cura de uma enferma. Diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Eu quero tratar do tema encurvada nunca mais. Encurvada nunca mais. Quando nós lemos na Bíblia os milagres de Jesus, eles sempre foram milagres instrutivos e milagres pedagógicos. Eram sinais que apontavam para verdades espirituais de consequências eternas. Por exemplo, quando Jesus multiplica pães e peixes, era para reforçar a verdade magna: eu sou o pão da vida, disse Jesus. Quando Jesus cura um cego de nascença, é porque ele estava demonstrando a verdade que dissera antes: eu sou a luz do mundo. Quando Jesus ressuscita Lázaro, é para enfatizar a verdade: eu sou a ressurreição e a vida. Aqui, Jesus está curando uma mulher gibosa, ou seja, uma mulher corcunda, ou seja, uma mulher encurvada. Aquela mulher não podia olhar para frente, aquela mulher não podia olhar para cima, aquela mulher só podia olhar para o chão. Ela estava encurvada, há 18 anos, presa por Satanás, por um espírito de enfermidade. Ainda hoje há muitas pessoas que estão encurvadas, talvez não corcundas, não com problemas físicos, mas encurvadas emocionalmente. Gente que não consegue olhar para frente, gente que não consegue olhar para o futuro, gente que não consegue olhar para o céu. Pessoas que estão encurvadas pelo diabo. Gente que só enxerga fracasso e derrota. Gente vencida, gente pisada, gente esmagada. Gente que não vislumbra saída nem solução para a vida. Quando eu vejo a Escritura, gostaria de dar 2 exemplos para entrar na exposição do texto. O primeiro deles, a nora de Eli, a esposa de Finéias, 1 Samuel 4,19. A nação de Israel estava enfrentando uma vergonhosa derrota. 30.000 homens perderam a vida.
Os sacerdotes Finéias, Rofini e Finéias morreram. A arca da aliança foi roubada pelos filisteus. O sacerdote Eli morre ao receber a notícia. E a nora de Eli, grávida, diz o texto, que encurvou-se e deu à luz a um filho. E deu o nome do menino de Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Aquela mulher estava encurvada pelas tragédias e angústias que assolaram a sua família e a sua nação. Tem muita gente hoje encurvada, diante dos dramas da vida, diante dos dramas da família, diante dos dramas da nação. Quantas pessoas hoje estão encurvadas? Porque o seu lar não vai bem, porque o seu casamento está em crise, porque os filhos estão longe dos caminhos de Deus. Quantas pessoas hoje estão encurvadas por uma crise financeira, por uma enfermidade física, encurvadas pelo desemprego, encurvadas por uma crise vocacional, encurvadas porque o namoro terminou, porque o noivado encerrou, porque o casamento se desfez. Encurvadas. O segundo exemplo que eu gostaria de trazer está no Salmo 38, verso 6. É um salmo de Davi, onde ele registra os dramas que viveu em virtude do seu pecado. E diz a Escritura que Davi estava abatido, enfermo, ferido pelas circunstâncias da vida. E no versículo 6 do Salmo 38 está escrito: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ele havia cometido um desatino, uma loucura. Ele havia adulterado com Batseba. Ele havia mandado matar o marido de Batseba. Depois da morte de Urias, ele se casou com Batseba. Batseba está grávida do menino que não vai sobreviver. E as circunstâncias da vida tornaram Davi um homem encurvado, um homem giboso, um homem que está atormentado pelo medo e pela culpa. Eu não sei como você entrou aqui hoje, talvez encurvado pelas circunstâncias da vida, mas hoje Jesus quer endireitar você. Hoje Jesus está aqui para tirar você dessa circunstância. Hoje Jesus está aqui para curar você dessa enfermidade que atormenta você e faz você olhar para baixo. E eu convido você então a examinar comigo esta passagem. Em primeiro lugar, vamos ver os dramas dessa mulher encurvada. Notem comigo o versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, já havia 18 anos. O que me impressiona é que me parece, e de acordo com os melhores comentaristas de Lucas, que não se trata aqui de uma possessão clássica. Até porque duas atitudes ou duas palavras de Jesus, uma palavra e uma atitude, tira-nos dessa compreensão que era uma possessão demoníaca clássica. Primeiro é que Jesus a chama de filha de Abraão. Ela era um membro da comunidade de Israel. Segundo lugar, porque esta mulher procura pessoalmente, voluntariamente, apesar do seu problema de saúde, ir à sinagoga, um lugar de reunião, onde a palavra de Deus é estudada. E terceiro, porque Jesus impõe as mãos sobre ela. Você jamais encontrará, nem Jesus nem os apóstolos, impondo as mãos sobre uma pessoa endemoniada. Então nos faz crer que, não obstante essa mulher ser uma mulher membro da comunidade de Israel, ela está vitimada por um problema, um espírito de enfermidade, colocado por Satanás, que está levando essa mulher a um sofrimento atroz há 18 anos. O fato dela ir à sinagoga me ensina muito, porque tem muita gente que tem saúde, está tudo bem na sua vida, e ele não vai à casa de Deus, e ele não frequenta as reuniões do povo de Deus, e ele acha que tem muitos motivos para não estar presente na casa de Deus. Apesar das crises dessa mulher, ela vai à sinagoga. Segundo lugar, versículo 11 diz que essa mulher está possessa de um espírito de enfermidade. Em outras palavras,
Ela está lidando com um problema físico, mas cuja causa é espiritual. A enfermidade é de fato. Se ela for a um médico, a coluna dela está torta. Ela é corcunda. Ela é gibosa. Ela não olha para frente, ela não olha para cima. Ela está fadada a olhar e só ver fracasso e derrota, sem qualquer esperança na sua vida. Terceiro lugar, versículo 11. Ela está encurvada, andava ela encurvada. Você já pensou o que é isso, a coluna torta? 18 anos? A vergonha, o preconceito, as críticas, as censuras, a humilhação, o desprezo, o sofrimento. Essa mulher está olhando para baixo, sem qualquer otimismo na vida. Mas em quarto lugar, o versículo 11 diz que ela está completamente impotente, pois está escrito: sem de modo algum poder endireitar-se. Sem de modo algum. É um problema crônico, que não tem solução humana, que não tem tratamento na medicina, que não tem recuperação. Ela está completamente impotente, ela é escrava, ela é incapaz. Seu problema é insolúvel, sua causa é perdida. Já tinha buscado todos os recursos, mas só colhido desilusão. Talvez você entrou aqui hoje com um problema que não tem solução humana, que você já bateu em todas as portas, que você já recorreu a todas as soluções humanas e só colhido decepção. Ela era completamente impotente, um problema insolúvel humanamente falando. Mas em quinto lugar, versículo 11 nos diz que essa mulher estava sofrendo há muito tempo, havia 18 anos. E no versículo de número 16, Jesus ainda reenfatiza isso. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Há quanto tempo você sofre? Há quanto tempo o problema bate a sua casa, a sua porta? Há quanto tempo você tem sido humilhado, de circunstância ou por circunstâncias tão terríveis? Eu quero dizer para você nesta manhã que não importa quanto tempo você está sofrendo, Jesus está aqui hoje para endireitar sua vida. Certa feita, Jesus curou uma mulher hemorrágica, tinha 12 anos, que buscava tratamento na medicina, e tudo que ela tinha, ela gastou com os médicos e não encontrou nenhuma cura, e Jesus a curou, apenas um toque, o toque da fé. Jesus chegou no tanque de Betesda, lá em Jerusalém, e tinha um paralítico que estava lá há 38 anos, sem qualquer esperança, e Jesus perguntou para ele: queres ser curado? Não sei quanto tempo você está enfrentando um problema, ou um pecado, ou um vício, ou uma crise emocional, uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise familiar, ou uma crise de qualquer ordem, e hoje Jesus está aqui para trazer solução para a sua vida. Jesus é o Senhor das causas perdidas, Ele é o Deus dos impossíveis, Ele é o Deus das soluções improváveis, Ele dá alento aos desesperançados, Ele dá força aos desacreditados, Ele ergue do pó o desvalido, Ele cura os incuráveis, Ele salva os perdidos, Ele liberta os cativos, Ele dá vista aos cegos, Ele dá audição aos surdos, Ele dá voz aos mudos, Ele dá movimento aos coxos, Ele liberta aquele que está prisioneiro de Satanás há tanto tempo. Mas há um segundo ponto nessa mensagem que eu quero enfatizar. Primeiro, os dramas da mulher encurvada. Segundo, quem é que encurva as pessoas? Veja comigo o versículo 11, por gentileza. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Não era uma doença natural, não era um problema de vírus ou de bactéria, não era alguma síndrome. Aquela mulher enfrentava um problema de saúde, físico,
mas cuja origem era espiritual. E esse espírito de enfermidade, conforme Jesus afirmou, e notem vocês comigo no verso 16, Satanás é quem trazia essa mulher presa há 18 anos. Meus irmãos, o diabo, diz a Bíblia, veio para roubar, para matar e para destruir. Ele é o carrasco, ele é o opressor. Convenhamos, há muitas pessoas hoje que estão encurvadas, olhando para baixo, sem esperança, sem perspectiva, sem otimismo, com um grande fardo pesado sobre os ombros, com as costas esfoladas pelo diabo. Aquela mulher estava gibosa, encurvada há 18 anos, quase 2 décadas. Anos de tormento, anos de flagelo, anos de dor, anos de vergonha, anos de lágrimas, anos de desespero, na coleira do diabo. Ela vivia no cativeiro, ela estava nas mãos do diabo. Noites indormidas, tortura emocional, sofrimento físico. E eu não sei qual é a sua realidade nesta manhã, eu não sei qual é a sua situação, você que está nos acompanhando. Talvez hoje, agora, Satanás mantém você preso, cativo. E o Senhor Jesus deixou isso muito claro, sem de modo algum poder endireitar-se um problema que ela não tinha a saída, a solução. O diabo ainda hoje tem pedido que muitas pessoas olhem para frente. Gente pessimista, gente sem fé, gente sem esperança, gente que só vê lama e não as estrelas, gente encurvada. Mas há um terceiro ponto que eu gostaria de olhar nesse texto. O libertador das pessoas que estão encurvadas. Permita-me dizer isso, irmão, irmã. Há determinadas prisões espirituais que nenhuma pessoa humana pode resolver. Nem você, nem outra pessoa qualquer. Só Jesus. Só Jesus. Quero lhe dizer mais. Há algumas lutas na vida que não são apenas lutas emocionais ou naturais. Existem batalhas espirituais que não vão ser destravadas na sua vida. Há alguns nós na sua vida que só Jesus pode desatar. Você de modo algum consegue resolver. E vamos ver o que Jesus fez. Primeiro, veja você comigo, versículos 11 e 12. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que essa mulher não viu Jesus, ela estava olhando para baixo. Foi Jesus quem a viu. E eu quero dizer para você hoje que Jesus está vendo você. E Ele sabe o que você está passando. E Ele sabe a dor que você está sentindo. E Ele sabe a doença que está devastando o seu corpo. E Ele sabe a dor emocional que você tem sentido ao longo desses anos. Ele sabe da sua impotência. Jesus vê aquilo que os outros não conseguem ver. Não somos informados se essa mulher era uma assídua frequentadora dessa sinagoga. O certo é que ela estava na sinagoga e ninguém a viu, e ninguém a percebeu, e ninguém a ajudou, e ninguém intercedeu por ela, e ninguém a socorreu. Mas Jesus a vê, não apenas num olhar raso, perfunctório, superficial. Jesus a vê no sentido de que ela não é ignorada, ela não é esquecida. Eu quero dizer para você que, ainda que suas lágrimas não sejam vistas por outrem, ainda que a própria família tenha desamparado você, Jesus está aqui hoje para ver o que ninguém está vendo. Jesus não ignora você. A iniciativa é sempre dele.
vendo-a o Senhor. Segundo lugar, notem comigo o versículo 12. Vendo-a, Jesus chamou-a. Primeiro, Jesus viu essa mulher. Segundo, Jesus chamou essa mulher. Ver é um panorama geral. Chamar é algo específico. Jesus está vendo todos e tudo, porque Ele tudo vê, Ele tudo sonda, todos conhece. Mas eu quero dizer para você que no meio da multidão, Jesus distingue você. Jesus sabe o seu nome, Jesus sabe o seu CPF, Jesus sabe o seu endereço, Jesus sabe aquilo que você está vivendo, Jesus conhece o seu passado, Ele conhece há quanto tempo você está sofrendo, Ele conhece o que você está vivendo agora, Ele sabe das suas angústias e dores. Ele a chamou, e chamou-a para a cura, para a libertação, para a salvação, para a restauração. Mas há uma terceira verdade que Jesus fez. Jesus viu a mulher, Jesus chamou a mulher, mas Jesus dá uma palavra de libertação para a mulher. Olha o versículo 12. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Bendito seja Deus, porque Jesus tem todo o poder e Ele tem toda a autoridade dos céus e na terra. Jesus está pondo um ponto final naquela história de tristeza e dor há 18 anos. Estás livre da tua enfermidade. E quando Jesus dá uma ordem, não há nada que possa impedir que a ordem se cumpra. Quem sabe aquela mulher tentara resolver o seu problema tantas vezes? Quem sabe ela já tinha declarado para ela mesma: fica curada. Quem sabe nas palavras de uma teologia distorcida que anda por aí, que há poder nas suas palavras, como se você emitisse uma palavra e a sua palavra pudesse desencadear transformações na sua vida pessoal ou em circunstâncias ao seu redor. Não há poder nas nossas palavras, mas há poder na palavra de Jesus. Ele é o todo-poderoso Deus, e quando Ele dá uma ordem, a ordem se cumpre. Fica livre da tua enfermidade. Jesus, certa feita, estava numa sinagoga, parecida com essa. E lá tinha um homem, com a mão direita encolhida, ressecada. E Jesus disse para aquele homem: fica de pé, vem para o meio, estenda a tua mão. Aquele homem poderia dizer: mas foi sempre isso que eu quis fazer a vida toda, eu nunca consegui. Mas agora não é a sua vontade, agora é a autoridade da minha palavra. Estenda a tua mão. Ele estendeu a mão e a mão ficou curada. Jesus estava no tanque de Betesda e tinha um homem lá, 38 anos, quem sabe numa maca mal cheirosa. O último candidato possível a pular na água, porque ninguém consegue ficar mais para trás numa maratona do que um paralítico. E Jesus chega e diz: você quer ser curado? Então levanta-te. E o homem poderia argumentar: mas levantar é o que eu sempre sonhei na vida, há 38 anos, nunca consegui. Mas sob a palavra de Jesus, sob a ordem de Jesus, ele se levantou. Lázaro estava sepultado há 4 dias, e Jesus deu uma ordem: Lázaro, vem para fora. E quando Jesus dá uma ordem, o morto escuta a sua voz. Quando Jesus dá uma ordem, o diabo solta as suas garras, e a mulher encurvada fica com a coluna completamente ereta. Jesus dá uma ordem, o seu problema é resolvido. Jesus dá uma ordem, e os seus pecados são perdoados. Jesus dá uma ordem e as cadeias se quebram. E Jesus está aqui nesta manhã dando uma ordem para você: fica livre do teu mal, fica livre da tua enfermidade. Mas ainda, em quarto lugar, notem comigo o versículo 13. Jesus impôs as mãos sobre ela, e impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Eu acho isso extraordinário, porque Jesus usa 2 sentidos para aquela mulher. Jesus usou a fala, e Jesus usou o toque, o tato. Impôs as mãos sobre ela, audição e tato. O caso dessa mulher era que ela era escrava, cativa, prisioneira de Satanás.
E ali Jesus quebra as correntes. E aí Jesus rompe as cadeias. E aí Jesus interrompe o império de Satanás sobre a vida dela. E a coluna dela, que nenhum médico conseguia endireitar, é corrigida na hora. E ela fica completamente curada. Diz a Bíblia que isso provoca imediatamente, conforme o verso 14, uma indignação, uma crítica impiedosa. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vim depois desses dias para ser curados, e não no sábado. O camarada é hipócrita, porque ele está irritado com Jesus, mas ele não tem coragem de dirigir-se a Jesus. Então ele se dirige ao povo em geral. Tem 6 dias para vocês virem à sinagoga para serem curados, no sábado não. Irmãos amados, não tem nada mais perigoso do que a religião que dá mais valor a regras, a ritos, do que a pessoas. Não tem nada mais opressivo do que a religião sem amor, sem graça, sem virtude de Deus. A religião que bota mais fardo, a religião do legalismo, que está importando mais com rituais do que com pessoas sendo curadas e sendo libertas e sendo salvas. Mas a resposta de Jesus é corajosa. Está escrito assim: disse-lhe, porém, o Senhor, já que ele não teve coragem de encarar Jesus tete a tete, Jesus o encara. Respondendo-lhe, aí Jesus abrange os outros: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber. Ou seja, eles estavam dando mais valor aos animais do que uma pessoa. 2 pesos e 2 medidas. Nos sábados iam lá, desamarrava o boi, desamarrava o jumento e levava a fonte para beberem. E Jesus conclui assim, versículo 16: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado desta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Quer dizer para você que Jesus valoriza mais pessoas do que rituais. Jesus se importa com gente. Jesus se importa com você. Você tem valor para Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não veio a este mundo para viver debaixo da opressão, da escravidão do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para libertar os cativos. Jesus se manifestou para curar os enfermos. Jesus se manifestou para salvar os pecadores. Jesus se manifestou para fazer uma obra de transformação. E o resultado foi glorioso. Versículo 17. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Bendito seja Deus. Mas eu encerro com o último ponto: a cura da mulher encurvada. E a primeira coisa que eu quero trazer ao seu coração é que a cura foi imediata e foi completa. Veja o verso 13 comigo. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou. Qual o problema dela? Coluna torta, corcunda, gibosa, encurvada. Jesus não disse para ela: minha filha, você faz o seguinte, vai no médico, contrata um fisioterapeuta e faça fisioterapia durante 1 ano. Você vai ficar boa. Não estou dizendo com isso que Deus não possa usar a medicina para tratar das nossas doenças, de forma paulatina e progressiva. Mas os milagres de Jesus foram completos, foram cabais. E eu fico imaginando hoje
Jesus dando uma ordem para um paralítico, 38 anos numa maca. Ainda que ele fosse curado, hoje, na nossa realidade, ele teria que fazer fisioterapia por algum tempo, porque os músculos estavam atrofiados. Eu imagino que Jesus, ao curar aquela mulher, surpreendeu a todos, porque uma mulher que estava 18 anos só olhando para baixo, de repente ela se apruma, pode olhar para frente, pode olhar para cima. Eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus quer curar você hoje, aqui e agora. Ele tem poder para isso. Hoje de manhã nós ouvimos um sermão sobre o poder do Espírito Santo. E o pastor Arival nos alertou para dois grandes perigos: o perigo de ficar olhando para trás, de viver da história, de só lembrar dos monumentos dos nossos antepassados. E de repente o movimento se tornou monumento. Nos alertou também do perigo de ficar olhando para frente, discutindo escatologia, discutindo os sinais da segunda vinda, discutindo a volta de Jesus. E ele nos alertou dizendo que nós recebemos poder, é para agir hoje, é para agir agora. Porque o Jesus a quem servimos é o Jesus que faz hoje, que faz agora, que faz neste lugar, que faz neste culto. E você pode ir para casa hoje livre do seu mal, em nome de Jesus. Mas em segundo lugar e último lugar, a cura desta mulher não foi apenas imediata e completa. A cura dessa mulher produziu adoração, porque o verso 13 diz: e ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Uma mulher que vivera 18 anos prisioneira de Satanás, uma mulher que vivera 18 anos com espírito de enfermidade, uma mulher que tinha nos seus lábios apenas lamento e fracasso, agora abre a boca, é para dar glória a Deus. E hoje nós poderemos sair daqui, não com gemidos, não com vergonha, mas como adoradores do Deus Todo-Poderoso. Hoje você sairá daqui não mais encurvado, mas dando glória a Deus, pois o encontro com Jesus traz libertação, traz restauração, traz cura e traz salvação. Este é o Jesus que está aqui hoje e que pode fazer um milagre também na nossa vida.